você que já chegou, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos precisar ser bem disciplinados. Diga para quem está do seu lado, você vai precisar ser bem disciplinado. Porque nós vamos ter 20 aulas. Então, procure não se distrair. Porque vai ser algo intenso. Intenso não só pelo volume de aulas, mas sobretudo pelo conteúdo das aulas. Diga, não só pelo volume, mas pelo conteúdo. Por quê? Porque este conteúdo, ele promove confrontos. Porque ele é revolucionário. Diga para quem está do seu lado, você está numa escola revolucionária. Você vai experimentar uma revolução. Quando você procura o significado de revolução, revolução tem a ver com mudanças estruturais. Você está numa escola que vai abalar, que vai promover desconstrução, para promover construção, e tudo isto é uma revolução. E nós podemos falar isso com toda segurança, porque isso começou conosco. Desde o momento que a apóstola Daniela e eu tivemos contato com esta escola, e trouxemos esta escola para o Brasil, e começamos a ministrar esta escola, nós trouxemos no início de 2010 para o Brasil. Nós recebemos a autorização em 2009, final de 2009, mas iniciamos em 2010, então são 9 anos, isso? 2010, 2019, 10 anos que nós estamos não só experimentando, como testemunhando o que tem ocorrido na vida de outros a partir desta escola. E ela realmente promoveu revolução no nosso ministério. Deixa eu dizer um pouquinho a respeito do nosso testemunho. Eu era bem pervertido, mas a minha avó, uma mulher de intercessão, filha de um intercessor, porque o pai dela havia plantado uma igreja em Minas Gerais pela intercessão, e ela era uma intercessora, e ela intercedia pelo meu pai, que havia se desviado do evangelho na adolescência. Então eu fui criado sem a perspectiva do evangelho. Muito pelo contrário, havia uma revolta em relação ao evangelho. Mas quando esta avó faleceu, no dia do enterro dela, na hora que estava finalizando o culto para levá-la para o cemitério, ela havia feito um pedido que na hora do enterro, ela queria que tocasse uma música, um hino antigo, chamado Rude Cruz. Nos Salmos e Hinos, no Inário, tem essa canção, Rude Cruz. E na época, um cantor famoso tinha gravado esta música. E ela disse, quando eu morrer, eu quero que cante esta música, porque todas as vezes que eu ouço essa música, eu lembro do meu filho, e este filho é o meu pai. E não sei por que cargas d'água, senão pelo Espírito Santo, eu, mesmo não sendo da igreja, mesmo pervertido, eu fui encarregado de encontrar naquela época a fita cassete, daquele tempo de fita cassete, e fui eu responsável por colocar a fita com a música. E quando essa música começou a tocar, veja, eu não era convertido, está claro isso? Eu não era da igreja. Quando o som começou a ser liberado, veio algo em mim, eu ergui a minha voz no meio da cerimônia fúnebre e disse, Senhor Deus, muito obrigado, porque nesse momento o Senhor está transformando o coração de uma pessoa e uma mudança completa. Muito obrigado. Pensa os crentes que sabia que eu era contra eles. Assim, pensa naquele olhar chocado. E é exatamente a partir dali que eu fui salvo em Cristo Jesus. Ou seja, a minha conversão foi profetizando. Então, desde o meu início no Senhor, a veia profética é muito forte.
Depois, caso com a Daniela, e ela sempre percebia essa veia profética. No entanto, nas guerras, nas questões de guerras espirituais, o inimigo conseguiu matar o meu dom profético. A Daniela um dia chegou para mim e disse assim: Adriano, eu estou vendo que o seu fluxo profético está morto. Nós fomos pedir intercessão para um grupo de intercessores de São Paulo, cuja pastora Lília era a coordenadora. Pedimos para que eles intercedessem por nós e não falamos nada. Quando fomos receber o feedback da intercessão, ela compartilhou: olha, uma intercessora teve uma visão, e o ministério de vocês era como uma árvore seca, do topo à raiz. Então, como a apóstola Daniela já tinha percebido esta morte, e ela dizia: olha, eu estou orando para que Deus coloque um desfibrilador, é isso que fala, né? Que Deus te dê um choque para ressuscitar o teu profético. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dos instrumentos que Deus usou para ressuscitar ou para reacender a chama profética foi a escola de Sacar. E isto promoveu uma revolução. Nosso ministério é antes da escola de Sacar, e ele é outro depois da escola de Sacar. Por isso, quando nós estávamos preparando essa escola, o Senhor trouxe esta palavra: será um tempo revolucionário. Por que revolucionário? Porque não só ressuscitou o meu profético, mas trouxe mudanças estruturais. Mudanças estruturais. Na maneira de raciocinar, na maneira de crer, nos conceitos, na maneira de fazer ministério. Houve uma revolução, e eu quero proclamar que você está aqui para vivenciar a revolução que o Espírito de Deus quer promover na sua vida, na sua família, no seu campo, na sua esfera de ação, em nome de Jesus. E hoje, tudo que nós fazemos como Ministério Apostólico Ramo Estendido, tudo flui, tudo funciona. Diga para quem está do seu lado, até a parte administrativa. Tudo que nós fazemos na base, no fundamento da escola de Sacar. Então, bem-vindo, bem-vinda a esta escola revolucionária, em nome de Jesus. Esta escola apostólica e profética, em nome de Jesus. Então, diga para quem está do seu lado: tem de bom ânimo. Amém? Eu acho que você pode melhorar esse encorajamento. Tem de bom ânimo? Amém? Cremos que você vai chegar na terça-feira, no encerramento, você vai estar com fogo nos olhos, com espada na mão. Você vai sair daqui incendiado para cumprir plenamente o plano de aliança que Deus tem para você e para tudo que está ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Então agora pela noite nós vamos ter 2 aulas, e a primeira aula, nós vamos passando lá no painel, a primeira aula é sobre a unção profética de Sacar. Para que você tenha, nesta introdução, nesta primeira aula, uma compreensão de onde Deus quer te levar. A unção profética de Issacar. Vai aparecer o slide. Isto. A unção profética de Issacar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16.
Olha o que está escrito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, ele está falando de como nós devemos andar, como nós devemos nos movimentar, como nós devemos avançar. Lembre-se que Paulo é um judeu, amém? Ele é um hebreu e ele pensa, a sua maneira de pensar, a sua cultura é hebraica. E como hebreu, ele tem uma palavra no seu coração, que é a palavra tsalah. Vamos aprender um pouquinho de hebraico. Diga comigo, tsalah. Esta palavra tsalah é a palavra para avançar, para ter este movimento, para você chegar no seu objetivo. Esta palavra tsalah é a palavra que você tem o sentido de você se apropriar dos recursos disponíveis para você ter este movimento de avanço. E é exatamente esta palavra que está em Josué capítulo 1. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Depois nós voltamos para cá. No livro de Josué, capítulo de número 1. Veja, o versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Esta palavra prosperar é tsalah. Diga comigo, Deus quer que eu ande de uma maneira adequada, prudentemente, para que tsalah aconteça, para que eu possa ter este movimento de avanço, para que eu possa prosperar, para que eu possa ser bem-sucedido, para que eu possa ter êxito, para que eu possa levar a bom termo. Veja, o que eu estou falando aqui é sinônimo de tsalah. E esta palavra tsalah, ela tem essa perspectiva de sucesso, de ser bem-sucedido, de prosperar em 4 áreas. A primeira é a pessoal. Isto envolve saúde física, mental, emocional, o seu ser integral, espírito, alma e corpo. A segunda esfera desta prosperidade tem a ver com os seus relacionamentos, ou a esfera social. Diga, prosperidade nos relacionamentos. Ou seja, prosperidade social. Isso envolve família, isso envolve amizade. Quantos estão me entendendo? Conexões. Terceira área de prosperidade é a área econômica e financeira. Isso está vinculado com o seu trabalho, isso está vinculado também com o seu ministério. E a quarta área de prosperidade é a espiritual. Isto tem a ver com dons, isto tem a ver com unção, isto tem a ver com comunhão com Deus, isto tem a ver com a sua intimidade com o Senhor, isso está relacionado com revelação, amém? O fluxo divino na tua vida. Então, quais são as 4 áreas do tsalah? Pessoal, social, econômica e financeira e espiritual. Por isso, querido, você precisa
ver como que você anda. Por isso Paulo, olha, e numa linguagem mineira lá do interior, meu pai sempre dizia assim, regala os olhos e fica ativo, presta atenção. Paulo está dizendo, olha, regala os olhos, fica ativo, presta atenção, como é que você está andando. Por quê? Porque há uma maneira adequada. Diga para quem está do seu lado, há uma maneira adequada. Quando você começa a compreender a unção de sacar, você deixa de ter um estilo de vida, deixa a vida me levar. Porque você começa a compreender que há um plano de aliança a ser executado. Há um plano de aliança a ser cumprido. Então, Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais. E aqui nós vamos voltar ao conceito bíblico de prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, só. Diga para quem está do seu lado, prosperidade não é só fama. Diga, prosperidade não é só ter poder. Diga, prosperidade é o conceito de avançar. Quando que um crente é próspero? Quando ele avança no cumprimento do plano de aliança. Não importa se ele está no vale, não importa se ele está no deserto, não importa se ele está na terra prometida. O que ele precisa avaliar? Como ele está andando. Se ele tiver o tzalah, se ele estiver avançando no cumprimento do plano de aliança, ele está tendo sucesso. E isso, irmãos, já começa a confrontar. Porque esse não é o conceito do mundo e não é o conceito da maioria dos crentes. E aí, Paulo continua. Então, para você ter esse tzalah, você não pode andar como nécio. Ou seja, como insensato. Como tolo. Ou em alguns momentos, como louco. Você precisa andar de que maneira? Como que está escrito lá? Como sábios. E esta palavra, sábio, é aquele que tem habilidade. Diga comigo, aquele que tem habilidade. Ele não é só inteligente. Ele não é só competente. Ele é habilidoso. Este é o conceito de sabedoria. Quando você anda na sabedoria, o que ocorre? Você redime o tempo. E aqui está Issacar. Diga, quando eu tenho um movimento de avanço. Tzalah. Não como nécio. Não como insensato. Não como tolo. Não como simplório. Mas como sábio. Ou seja, com habilidade. Não como malícia, mas como habilidade. O que acontece? Eu posso remir o tempo. Diga, eu posso remir o tempo. E aqui é a essência da unção de Issacar. A unção da tribo de Issacar, que conhecia os tempos e as estações. E por conhecer os tempos e as estações, tinha uma sabedoria do que deve ser feito. E por ter esta sabedoria do que deve ser feito, o que acontece? Ela redime o tempo. E o verbo redimir ou remir significa comprar de volta. Só que muitas vezes, irmãos, a nossa mentalidade, eu vou falar isso durante a escola inteira, a nossa mentalidade não é hebraica, é greco-romana. Ela é grega e romana.
E a mentalidade greco-romana, nós vamos começar a ver isso mais assim na segunda aula de hoje já. O conceito de tempo greco-romano, o tempo que foi não volta mais. A gente canta isso em alguns louvores na igreja. Só que Paulo, em Efésios 5, 15 a 16, diz que se eu andar como sábio, eu posso comprar de volta o tempo que foi perdido. Eu posso comprar de volta, eu posso resgatar, eu posso ter de volta o tempo perdido. Então, nesta escola, você vai aprender sobre a sabedoria de Deus para comprar de volta o tempo perdido. E você vai perceber que, fluindo nesta unção, você não só redime o tempo seu, como até de gerações passadas. E posso te garantir que não é regressão. Quantos aqui, quando olham para a sua vida e olham para os seus antepassados, percebe que em algum momento tomaram decisões erradas e perderam tempo, e perderam dinheiro, e perderam relacionamento, e perderam herança, e perderam tanta coisa? Quando você anda nesta sabedoria da unção de Issacar, você pode recuperar 21 anos em 3. 21 anos em 3. Quando nós iniciamos a escola de Issacar no Brasil, nós não tínhamos testemunhos. Nós falávamos pela fé. Hoje não. Hoje nós já temos testemunhos, porque nesses 10 anos nós já tivemos pessoas que já recuperaram 21 anos perdidos em 3. Então agora já não é pela fé, agora já é testemunho. Por isso, queridos, vamos para o próximo slide. Deus está levantando profetas, e Deus está levantando um povo profético de Issacar. Qual a diferença de profetas e um povo profético? Em 1 Coríntios 14, 31, Paulo diz que todos podem profetizar. Então, você não precisa ser profeta para fazer a escola intensiva de Issacar. Amém? Por quê? Porque todos podem profetizar. Agora, Paulo fala em Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28, que você tem o ofício de profeta. O ofício de profeta é muito mais intenso do que simplesmente profetizar. Deus está levantando pessoas que têm um chamado, um ofício de profeta, especificamente no ofício profético, no ministério profético de Issacar. Há uma ilustração que ela é assim, às vezes, chocante, mas ela é necessária. E vocês me perdoem, mas eu vou precisar dar essa ilustração. Muitas vezes nós operamos nos dons e nos dons proféticos como um casal que tem relacionamento sexual para gerar um filho ou uma filha. O relacionamento sexual é um prazer. Então muitas pessoas gostam dos dons, inclusive os dons proféticos. Mas o ministério profético é como criar o filho que foi gerado. Diga para quem está do seu lado: gerar o filho é um prazer. Criar filho dá muito trabalho e custa caro. E é rotina. E uma vez que você entrou, pôs a mão no arado, não dá para pôr a mão para olhar para trás.
Então é muito mais dispendioso o ministério profético de Issacar do que o dom profético de Issacar, que todos podem profetizar. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos numa década tão extraordinária que Deus está levantando tanto profetas de Issacar quanto um povo profético de Issacar, ou seja, profetas e povo que tem a identidade desta tribo. Entre as tribos de Israel havia a tribo de Issacar, como está lá em 1 Crônicas 12, 32. O que estava acontecendo, nós vamos voltar a isto, mas agora só para você se localizar. Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, e havia uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Várias tribos vão se unir a Davi para expandir o reino, para prevalecer nesta guerra. E dentre as tribos que se unem a Davi, estava lá a tribo de Issacar. E aí diz o texto: dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e estações, para saberem o que Israel devia fazer. Eles conheciam profeticamente os tempos e as estações. E por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Isto é sabedoria. E quando você continua lendo o texto de 1 Crônicas 12, você vai perceber que esta tribo tinha 200 líderes. Portanto, a tribo de Issacar, além de conhecer os tempos e as estações e saber o que Israel devia fazer, era uma tribo de liderança. Por isso os profetas de Issacar são profetas que têm o conhecimento dos tempos, das estações, têm esta sabedoria para indicar o que deve ser feito nas guerras. Por isso é uma tribo de consultoria estratégica em guerras, de curto, médio e longo prazo. Quando eu estou falando de guerra de longo prazo, eu estou falando de guerras acima de 20 anos. Diga para quem está do seu lado: há certas guerras espirituais longas, que levam mais de 20 anos. Por exemplo, a mãe de Agostinho, do bispo Agostinho, na história da igreja, ela guerreou 30 anos pela salvação do filho. Diga para quem está do seu lado: há certas guerras longas. Nesses 10 anos de escola de Issacar no Brasil, nós temos dado consultoria estratégica para os irmãos em guerra, e irmãos que estavam em guerra de 25 anos triunfaram nestas guerras. Porque uma coisa é você ter guerra de um dia, de uma semana, de um ano, outra coisa é quando a guerra é longa. E esta unção da tribo de Issacar é algo tão extraordinário que vai te dando direções de estação em estação até o triunfo. Aleluia! Nós mesmos, a apóstola Daniela e eu, temos vencido guerras de mais de 20 anos. Alô? E por fim, é uma tribo de líderes. Diga para quem está do seu lado: é uma tribo de líderes. Agora, não é, e aí que alguns de nós têm dificuldade, e eu já tive bastante, porque o perfil de líderes da tribo de Judá é diferente do perfil de líderes da tribo de Issacar, que é diferente do perfil de líderes da tribo de Zebulon. Porque cada tribo tem uma identidade. Diga para quem está do seu lado: cada tribo tem uma identidade. Cada tribo tem um perfil. E o perfil de liderança da tribo de Issacar, ela tem um perfil específico, como as outras. Mas normalmente nós estamos mais acostumados com perfis ou de Judá ou de Zebulon, e não tanto de Issacar. Mas Deus está levantando neste tempo profetas, e Deus está levantando um povo profético de Issacar para assumir
postos de liderança em nome de Jesus. Aleluia. Um profeta de Issacar, por conhecer os tempos e as estações, move-se em sabedoria no tempo perfeito de Deus. Abra sua Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3. Versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. O que você pensar tem um tempo determinado. Tem um tempo certo. Tudo. E ele continua. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus abre a porta para Israel entrar na terra prometida. Esta porta dura 24 horas, um dia. Isso ocorreu no calendário bíblico em 9 de Ave. Eles não entraram, a porta fechou. Quando eles se deram conta do que eles tinham feito, eles quiseram ir. A porta já estava fechada e houve uma derrota vergonhosa. Então veja bem, você pode estar no propósito certo e ter uma derrota vergonhosa. Era propósito deles entrarem na terra prometida? Sim. Eles estavam no tempo? Não. O tempo já havia passado? Sim. Então diga para quem está do seu lado, mesmo no propósito certo, atrasado no tempo de Deus, você experimenta derrota. E muitas vezes nós entramos em crise, mas o Senhor disse que esta era a vontade dele para mim. Quantas vezes eu entrei nessa crise? Diga, há um tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo tem um tempo devido. Tudo. Mas a nossa mentalidade greco-romana, a gente acha que quando der tá bom. Porque o que importa é o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Quantos já ouviram isso? Deus conhecia o coração dos filhos de Israel. Mas a porta fechou. Se você vai para Mateus capítulo 25, na parábola das virgens, das prudentes e das insensatas. O que Paulo disse em Efésios? Vede prudentemente como andais, não como nécios, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. As nécias, quando a porta abriu, elas estavam preparadas? Não. A porta fechou? Fechou. Elas queriam entrar? Sim. Entraram? Não. Alô? Diga para quem está do seu lado, a unção de Issacar, ela te capacita a conhecer os tempos e as estações. Então você não perde as portas de oportunidade. Por quê? Porque para tudo tem um tempo certo. E quando você vai, por exemplo, para o livro de Esther, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15, veja o que a Bíblia diz. Então perguntou o rei aos sábios. E o que caracterizava os sábios? Conheciam os tempos. Diga para quem está do seu lado, uma característica principal
de uma pessoa sábia é que ela conhece os tempos. Aí você volta lá para Eclesiastes capítulo 8, versículo 5b, diz: o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Porque sempre vinculado com o modo, com o tempo, está o modo. Então, por exemplo, neste tempo, o modo pode ser esse. Neste outro tempo, o modo pode ser outro. Vou dar um exemplo. No tempo do deserto, o que direcionava o movimento de avanço dos filhos de Israel? Durante o dia, a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo. E depois que eles passam o Jordão? Que é outro tempo. Aí já não é mais a nuvem e já não é mais a coluna de fogo. Agora é o movimento da arca. Alô? Diga comigo. Para este tempo, o modo que Deus se manifestava, nuvem e coluna de fogo. Neste outro tempo, Deus se manifestava pela arca da aliança. O mesmo Deus que não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele não muda o seu caráter, a sua essência. Numa estação, ele se manifesta de um modo. Numa outra estação, ele se manifesta de outro. O mesmo Deus que não muda. Os sábios conhecem o tempo. Por isso você está numa escola de sabedoria divina. Diga, eu estou numa escola estratégica para triunfar na guerra pela expansão do reino. E é exatamente isso que faz com que você possa comprar de volta o tempo perdido, inclusive de gerações passadas. É exatamente isso que posiciona você corretamente para destravar o seu futuro, e não só o seu futuro, mas o futuro da sua descendência e o futuro dos seus liderados. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Veja o que está escrito. O que está escrito neste texto? Alguém pode ler? Bem alto. Veja, o nosso Deus, aí essa palavra todo-poderoso no grego é pantocrator. É aquele que governa de maneira absoluta, é o soberano poderoso. E ele diz, o texto, que aquele que era passado, aquele que é presente e aquele que há de vir, futuro. O Deus que nós servimos, ele opera no teu passado, no teu presente e no teu futuro. Ele redime o teu passado, ele alinha o teu presente e ele destrava o teu futuro, e não só o teu futuro, como da tua descendência. Não só a descendência física, como dos teus liderados. É sobre isso que você está nessa escola. Quando nós começamos era pela fé, agora nós temos testemunhos.
Nós temos testemunhos. Abra sua Bíblia em Números capítulo 10. A partir do versículo 13. Issacar, o nome, o substantivo, Issacar, é a junção de duas palavras. Nassá, que é levantar, que é erguer, que é carregar e tomar. E sacar, que é soldo, salário, pagamento, recompensa, pedágio, taxa, imposto. Em outras palavras, Issacar é aquele que carrega a recompensa. Ou aquele que se move até que a recompensa seja liberada. Esta é a essência. E a sua Lia, a sua mãe Lia, deu o nome firmado na recompensa do Senhor pelo seu sacrifício. Então, quando nós estamos numa escola intensiva de Issacar, a tribo que conhecia os tempos e as estações e sabia o que Israel devia fazer, esta tribo de consultoria estratégica de guerra, essa tribo de sabedoria, essa tribo de liderança, essa tribo que carrega a recompensa. Veja, a sua mãe Lia deu este nome, por quê? Porque Deus recompensou o sacrifício. Toda vez que eu digo Issacar, eu estou dizendo, Deus recompensa o sacrifício. Issacar, Deus recompensa o sacrifício. E eu lembro desta palavra, quando Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O que ele está dizendo? Que o Senhor é aquele que nos dá o quê? A recompensa. Então, quando você se move nesta unção de sabedoria estratégica, de liderança, de Issacar, conhecendo os tempos e as estações, você sabe que haverá uma recompensa pelo seu sacrifício. Os que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Issacar era o 5º filho de Jacó, e 5, profeticamente, significa graça. Então, quando você se move na unção de Issacar, você não só se move em sabedoria, mas você se move em graça. E eu pergunto, o que levou José a sair da prisão e se tornar primeiro-ministro ou governante no Egito? Em Atos capítulo 7 diz que Deus deu a ele o quê? Graça e sabedoria. Em outras palavras, a unção profética de Issacar leva você para o seu lugar de destino. Vou repetir, a unção profética de Issacar leva você ao seu destino. Tira você da prisão, do cativeiro, e leva você, como José, a ser governante. Por quê? Porque você, além da sabedoria, você tem o quê? Graça. Então, não há estrutura infernal que seja capaz de deter o teu salário, o teu avanço. Então você para de murmurar, você para de reclamar, você para de ficar no mimimi, porque você sabe que o Senhor é aquele que recompensa o teu sacrifício. Isso é Issacar. Isso é Issacar. Agora, veja, qual é um símbolo da tribo de Issacar? Diga, o jumento. Por quê? Porque o jumento carrega peso. Diga, a tribo de Issacar, um dos símbolos é o jumento.
Por isso, quando você é um profeta de Issacar, ou você é um povo de Issacar, que move nesta unção, você não fica satisfeito apenas em receber uma profecia. Uhul! Profecia, uhul! Porque você sabe o quê? Que você vai ter que carregá-la até que ela se cumpra. Porque você sabe que o Deus a quem você serve recompensa o sacrifício. Qual é o problema de Issacar? O descanso. Diga, Issacar, ele precisa estar bem presinho no conceito bíblico de descanso. Porque Issacar é chegado num sacrifício. Diga, Issacar é chegado num peso. Diga, Issacar é chegado num trabalhozinho. Chegadinho. Entendeu? E se ele desassociar do princípio do descanso, acontece com ele o que aconteceu comigo. Transtorno de ansiedade generalizada. Porque eu carregava o peso do cumprimento profético na força do braço. Diga, fica tranquilo. Nós vamos ministrar sobre descanso. Aleluia. E o outro símbolo de Issacar é o sol e a lua. Por que o sol e a lua? Abra sua Bíblia em Gênesis 1:14. Deus criou os luminares para determinar os tempos e as estações. Isso não tem nada a ver com astrologia, irmãos. E isto, num primeiro momento, também não tem nada a ver com tronos de iniquidade. Isso tem a ver com a criação. Gênesis 1:14. Deus criou os luminares para determinar o dia, a noite, o tempo, os anos, as estações. Qual é o problema de Issacar? Veja que eu vou falando da iniquidade da tribo. Diga para quem está do seu lado, toda tribo tem iniquidade. Então, qual a iniquidade da tribo? É começar a idolatrar os astros. E aí você cai na astrologia. Aí você cai na cabala. Aí você cai nos tronos de iniquidade. Já a unção de Issacar te leva para a astronomia, que é diferente. Por isso, um grande problema de iniquidade da tribo é a questão da adivinhação. Agora, até a tribo mais conhecida, mais falada, que é a tribo de Judá, o que tem de iniquidade nessa tribo não é brincadeira. Isto mostra o quê, irmãos? Que todos nós precisamos do poder da cruz de Cristo. Para valorizar os pontos fortes e para redimir os pontos fracos e pecaminosos. Amém? Vocês estão comigo? Sim. A tribo de Issacar, ela está relacionada com a figura do jumento que carrega a carga. E por carregar a carga, é uma tribo de intercessão. Diga comigo, uma tribo de intercessão. Perseverante. Ou seja, recebe a profecia, a tribo de Issacar vai interceder nessa profecia até quando? Diga, até que? A apóstola Daniela tem uma ministração no nosso ensino à distância, no nosso EAD, que é lugar de permanência. Eu sugiro que você ouça essa ministração. Por quê? O que é esse lugar de permanência? É você interceder até que?
A tribo de Issacar era uma tribo que intercedia até quê? Até chegar neste lugar de permanência na intercessão. A tribo de Issacar fazia parte do estandarte de Judá. Então vamos agora para Números capítulo 10, a partir do versículo 13. Veja, os filhos de Israel, eles saem do Egito e eles vão em direção à terra prometida. Mas quando chega em Números, Deus começa por ordem. Diga para quem está do seu lado. Deus sempre tem um tempinho de tolerância. Diga, Deus tem sempre um tempinho de tolerância com a tua bagunça. Diga, sempre tem um tempinho de tolerância. Mas chega uma hora, chega um momento que Ele vai pôr o dedo na tua bagunça. Para você pôr ordem. Israel sai, mas sai meio bagunçado. Quando chega em Números, ele começa a pôr ordem. Alô? E o problema é quando chega esta hora de pôr ordem e você começa a resistir a esta ordem. Porque você está gostando meio um pouquinho da bagunça que você estava. Sabe, aquelas pessoas como eu assim que... Olha, não mexe na minha bagunça que eu sei aonde eu encontrar as coisas aqui. Pergunta para quem está do seu lado, o que Deus está dizendo agora? Que chegou o momento de pôr ordem. Que você vinha meio bagunçadinho, né? Meio serelepe na bagunça. E agora ele falou assim, ó, é agora. Então, isso ocorre com Israel. Em Números, capítulo de número 10, ele começa a pôr ordem na marcha. Começa a pôr ordem no arraial. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós falarmos especificamente das tribos. Agora eu só vou tratar de Issacar. Quando chega lá no versículo de número 13, diz assim: assim pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Esta ordem, ela foi estabelecida por estandarte, e cada estandarte com as suas tribos. O primeiro estandarte da ordem de marcha foi o estandarte da tribo de Judá. Neste estandarte estavam 3 tribos. Primeiro Judá, segundo Issacar, terceiro Zebulon. Diga comigo, Issacar faz conexão com Judá e com Zebulon. Diga para quem está do seu lado, a tribo de Judá precisa se mover conectada com a tribo que conhece os tempos e as estações. Por quê? Porque há um som adequado para cada tempo. E por sua vez, a tribo de Zebulon, que é a tribo dos negócios, precisa estar conectada com Issacar. Por quê? Porque há um negócio específico e uma maneira de negociar em cada estação diferente. E quando estas 3 tribos, elas se movem nestas conexões, isso destrava todo o movimento do povo. Então diga para quem está do seu lado, Issacar é uma tribo estratégica para destravar o movimento de avanço de todo o povo. Então, muitas vezes, você como um profeta de Issacar, ou você como povo de Issacar, o que você está fazendo não tem a ver só com você. E isso nós levamos um bom tempo, a apóstola Daniela e eu, porque a gente levava muito pelo pessoal. E nós desconsiderávamos a unção de Issacar.
Diga comigo, a unção de Issacar, ela destrava para os outros. Nesta conexão com a tribo de Judá e com a tribo de Zebulon. Aleluia. A tribo de Issacar conhecia os tempos, os vários conceitos do tempo. Nós vamos ver isto. Uma tribo associada com prosperidade, intercessão e bênçãos. Por que prosperidade? Por causa do tsalak. O que é tsalak? Avançar. Diga, movimento de avanço. Diga, prosperidade, sucesso, êxito. Aleluia. Em quais áreas? Pessoal, social, econômica, financeira e espiritual. Alô? Agora abra sua Bíblia em 1 Crônicas 11. Eu havia passado por aqui quando eu citei 1 Crônicas 12 e eu disse que eu iria voltar. Então, vamos voltar para 1 Crônicas 11 e 12. Por quê? Porque a tribo de Issacar, ela aparece, ela é evidenciada neste contexto. E eu vou colocar vários pontos chaves associados a este contexto do surgimento de Issacar. Amém? Estão comigo aqui? Então vamos lá. Primeiro, uma nova unção de liderança sempre indica uma nova estação. Diga, quando uma liderança é mudada, o tempo mudou. O que ocorre aqui? Saul morre. Quando Saul morre, a estação de Davi começa. E é neste contexto que Issacar funciona, que Issacar aparece. Então, quando você se move na unção de Issacar, você vigia os líderes. E quando há uma mudança de liderança, você vai precisar compreender que a estação mudou. E tudo que tem a ver com aquela estação que acabou, muda também. Segundo, uma nova unção. Quem recebeu a nova unção? Davi. Uma nova unção promove uma nova ordem e uma nova administração. Agora, já não é mais a maneira como Saul administrava e colocava ordem. Agora é Davi. Então diga para quem está do seu lado, quando há uma mudança na liderança, vai ter uma nova ordem e uma nova maneira de administrar. Não se iluda. Ai, mas o novo líder é igualzinho ao anterior. Ele pode ser semelhante. Nunca é igual. Nunca. Alô? Terceiro. Percebe momentos de crise e de mudança ao seu redor. Em outras palavras, percebe a transição. Quem reinava? Saul. Quem passou a reinar? Davi. Houve crise aí ou não? Sim. A casa de Saul queria deixar o bife? Não. Queria largar o osso? Não. Você vê isso no governo federal, hoje no Brasil. Há uma crise, porque você tem um novo governo, você tem uma nova estação, você tem uma nova ordem, você tem uma nova administração, e os da casa antiga estão grudados no osso. Então, a tribo de Issacar, ela não despreza isso. Eu tenho que saber lidar com isso.
E por conhecer os tempos e as estações, então Issacar podia aconselhar Davi como lidar com os da casa de Saul. Para que Davi não fosse insensato. Inclusive, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Inclusive na maneira de falar, na maneira de se comunicar, há um jeito certo. Quarto, conhece e respeita as fronteiras da sua unção, ou seja, a esfera de ação e autoridade. Por quê? Porque enquanto Saul era rei, Davi não ousou tocar no ungido de Deus. Diga para quem está do seu lado, a unção de Issacar vai capacitar você a perceber os limites da tua unção. Os limites da tua autoridade. Até onde Deus te respalda. E você não opera fora do respaldo de Deus. Como está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Paulo fala da autoridade que Deus o revestiu. E depois ele vai lá no versículo 13 e 16. Ele fala que Deus demarcou a esfera de ação. Então diga comigo. Há uma esfera com fronteira definida. Que Deus respalda a minha autoridade. E a unção de Issacar leva você assim, eu preciso saber até onde. Paulo sabia até onde ia a autoridade apostólica dele. Em outras palavras, você não entra na guerra dos outros. Você não entra em guerra que vai te levar para fora das fronteiras que Deus demarcou e te revestiu de autoridade. Isso é muito sério. Quinto, conhece a promessa geral do plano profético redentivo de Deus e tem liberdade para operar apenas em sua parte. O que é isso? Você observa em Davi que enquanto ele não era ungido de nada, só havia tido a unção profética, ou seja, a unção de promessa. Ele quase que viveu fugido, sim ou não? Quando ele foi ungido em Hebrom, que era uma parte, ele operava só naquela parte. E ele soube aguardar Deus promovê-lo. Então diga para quem está do seu lado, a unção de Issacar, ela te livra da precipitação. Ela te livra de você querer operar aonde você não tem liberdade para operar. Davi só tinha liberdade para operar em Hebrom. E ele operava só em Hebrom. Quem instruía o que ele devia fazer? A tribo de Issacar. Por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Instruía Davi sobre o que ele devia fazer. Próximo, sexto, conhece a guerra que está associada a mudanças. Quando guerrear, como guerrear, contra quem guerrear. Diga, é uma tribo estratégica de guerra. Mais forte, é uma tribo de consultaria de guerra. Então, há certas horas que você precisa dizer assim, não vou entrar nessa guerra. Lembram-se quando Israel sai do Egito em direção à terra prometida e eles se deparam com o território de Edom. Eu já falei de Edom hoje. Moisés diz, olha, vamos confrontar o Senhor. Não, desvia. Diga para quem está do seu lado, na unção de Issacar, você não entra em qualquer guerra. Você discerne a guerra. E diga, há certas guerras que você precisa desviar. Então, há aquela que você precisa ir para o confronto.
Há aquela que você precisa guardar um tempo para ir para o confronto, e há outras que simplesmente você precisa desviar, dar a volta, fazer de bobo. Não é comigo. Próximo. Conhece a plenitude do tempo, ou seja, tempo da guerra, o ciclo da guerra. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, Salomão declara o quê? Há tempo de guerra e há tempo de paz. Toda guerra tem um ciclo de duração. Diga comigo, toda guerra tem um ciclo de duração. Há certas guerras que o ciclo de duração é curto. Outro, médio. E outro, longo. A unção de Issacar leva você a discernir se a guerra é de curto, médio ou longo prazo. Por quê? Se for curto, é uma estratégia. Se for médio, é outra estratégia. Se for longo, é outra estratégia. Alô? Oitavo, sabe que na proporção do avanço, ou seja, na ampliação da unção e da fronteira, a administração aumenta, a autoridade aumenta, governo aumenta, guerra aumenta e inimigo aumenta. Diga para quem está do seu lado, tudo aumenta quando a tua unção aumenta. Essa é uma ilusão. Não, a minha unção vai aumentar e tudo vai ficar mais tranquilo. Pois é. Nono, sabe quando a arca está em transição, o mover da presença e da palavra da aliança de Deus. No deserto, Israel seguiu o movimento da nuvem e da coluna de fogo. Na terra da promessa, seguia o movimento da arca. Deixa eu te dizer, na escola intensiva de Issacar, Deus quer te treinar para você perseverar em seguir a presença de Deus. Porque sempre Deus dá sinais por onde a presença dele está indo. Este é um segredo. Irmão, se você perguntar à apóstola Daniela e a mim, o que capacitou vocês saírem do fracasso e da frustração para chegar até aqui? Tem um princípio chave: perseverar em seguir o mover da presença de Deus. Vou repetir: perseverar em seguir o mover da presença de Deus. Vou repetir: perseverar em seguir o mover da presença de Deus. Décimo, sabe o que deve ser feito e ainda não foi feito. Por exemplo, em Josué, Jerusalém havia sido dada por herança. Mas lá estava quem? Os jebuseus. Se você ler o livro de Josué, a terra dos jebuseus foi repartida. Mas até Davi, os jebuseus ainda estavam lá. Diga para quem está do seu lado: há certas heranças que, embora Deus tenha prometido, os teus antepassados não tomaram posse. Mas Deus está aguardando alguém nesta linhagem geracional. Está aguardando alguém que possa se mover na unção de Issacar e dizer: opa, peraí. Os jebuseus eram tão confiantes que eles diziam assim: ó, até os cegos e os coxos vão expulsar os soldados de vocês. Mas quando Davi chega, e ele chega com a tribo de consultoria estratégica de Issacar, alô? Uma das primeiras coisas que Davi faz é conquistar Jerusalém e prevalecer sobre os jebuseus. Aleluia. Diga: a unção de Issacar sabe o que deve ser feito e ainda não foi feito.
o que deve ser conquistado e ainda não foi. Então, por exemplo, a tribo de Issacar, ela às vezes parece que ela não é eufórica. Uau! Às vezes alguns dizem, uau, agora nós estamos no melhor, no maior. Aí a tribo de Issacar diz, pois é, mas ainda está faltando conquistar aquilo, está faltando fazer aquilo. Alô? Alô? Mas não é para desanimar. É porque a unção de Issacar quer te levar à plenitude. É diferente de Mical, que fica na janela criticando. Quantos estão entendendo? Mas por ser uma tribo estratégica na guerra, não se move na fantasia da euforia. Porque ele sabe o que está faltando ainda para chegar na plenitude. Próximo slide. Uma unção de liderança internacional que sabe o que o povo da aliança deve fazer. Quantos líderes tinham a tribo? 200 líderes. Por isso, a unção de Issacar leva ao mover profético para as nações. Quando você olha para o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias é um profeta que você vai perceber que ele é um vigia. Porque Deus fala com ele numa vara. Olha para essa vara. Qual a revelação que essa vara está trazendo? Jeremias tinha revelação da vara. Isso ocorre muito comigo. Eu tenho revelação de vara, de folha, de outdoor, placa de carro, bijuteria. E você vai perceber que Deus levanta Jeremias para profetizar as nações. As nações. Por quê? Porque a unção profética de Issacar leva cura, restauração para as nações. 12º, uma unção estratégica de guerra que alcança a chave para a vitória. No mês, na estação e ano. Aleluia. E eu quero concluir esta aula dizendo que nestes últimos 10 anos, Deus tem falado conosco de maneira diária, semanal, mensal, anual e pela década à frente. Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar um povo profético de Issacar, que vai estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Nossa, vocês estão com essa empolgação toda? Não, gente, menos empolgação. Diga, eu vou estar em nome de Jesus. No lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, do modo certo, dentro do plano de aliança que Deus tem para mim e através de mim, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Você que já chegou, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Nós vamos precisar ser bem disciplinados. Diga para quem está do seu lado,
você vai precisar ser bem disciplinado. Porque nós vamos ter 20 aulas. Então, procure não se distrair. Porque vai ser algo intenso. Intenso não só pelo volume de aulas, mas sobretudo pelo conteúdo das aulas. Diga, não só pelo volume, mas pelo conteúdo. Por quê? Porque este conteúdo, ele promove confrontos. Porque ele é revolucionário. Diga para quem está do seu lado, você está numa escola revolucionária. Você vai experimentar uma revolução. Quando você